Ensaio. A cor do espelho. As transformações históricas e espirituais profundas que vão determinar o futuro da humanidade estão tão distantes da nossa mídia, da nossa vida universitária e, de modo geral, de todos os debates públicos neste país, que com certeza aquilo que eu vou dizer nesse artigo parecerá estratosférico e alheio à realidade imediata. O doente incurável que geme de dor num leito de hospital dificilmente se interessará, nessa hora, pelas controvérsias médicas, bioquímicas e farmacológicas que se desenrolam em países longínquos e em idiomas que ele desconhece, uma das quais poderá vir um dia a cura da sua doença. O que mais de perto diz respeito ao seu destino lhe parece distante, abstrato e alheio à sua dor. Os que se interessam pelo futuro do Brasil deveriam prestar atenção ao que eu vou lhes dizer aqui, mas será muito difícil fazê-los ver que uma coisa tem algo a ver com a outra. Olavo de Carvalho, Verbum, ano 1, números 1 e 2, julho-outubro de 2016. 1. O erro invisível. Uma palavra desconfortável. É preciso começar esse ensaio com uma palavra franca, direta, até desconfortável. Eu não escrevo essas páginas como alguém que contempla um fenômeno distante ou curioso. Faço, antes, como alguém que esteve imerso por muitos anos numa cosmovisão específica, numa tradição intelectual e cultural que, preocupada em defender-se contra certas ameaças, deixou escapar algo profundamente perigoso, quase imperceptível, que crescia em silêncio, logo ao nosso lado. A esfinge no quintal. O professor Olavo, ainda em vida, manifestou inúmeras vezes o desconforto diante das consequências inesperadas da popularização de sua obra, que não se limitava à evidente radicalização ideológica do país, mas se estendia também à criação de um terreno fértil, no qual uma outra força, invisível ao nosso diagnóstico inicial, cresceria vigorosamente. Não sei quanto aos demais alunos e leitores do professor, mas eu percebia que ele estava criando algo semelhante a quem cria um gato persa no quintal, sabendo que aquele felino, aparentemente dócil, se tornaria subitamente uma esfinge viva, incontrolável e indomesticável, capaz de devorar aquele que não conseguisse decifrá-la a tempo. Farei depois, no outro dia, um ensaio sobre a loucura que se abateu na quase totalidade dos alunos do Olavo. Prisões mentais e certezas ilusórias. Essa loucura, fruto de quem é devorado pela esfinge, longe de ser um fenômeno acidental ou um capricho imprevisível, emerge precisamente quando, diante da complexidade insondável da realidade, preferimos substituí-la por esquemas mentais rígidos, fórmulas ideológicas fechadas e respostas simplistas. O espírito humano, quando incapaz de suportar a tensão constante da dúvida e da investigação sincera, se refugia em certezas prontas. E essas certezas, no início reconfortantes, tornam-se rapidamente prisões mentais das quais é cada vez mais difícil escapar. Encontros com Olavo, além da política. Durante quase 2 décadas, estive próximo ao professor Olavo de Carvalho. Convivi com ele em sua casa, na Virgínia, entre 2007 e 2008. A ele devo muito, sobretudo pela generosidade com quem acolheu um jovem ainda no início de sua vida intelectual. Buscava nele, antes de tudo, filosofia clássica, história das ideias, psicologia profunda e uma compreensão simbólica do mundo, em tempos nos quais a secularização pareceria levar-nos inevitavelmente ao vazio existencial. Meu interesse não era político, era espiritual e filosófico. Contudo, não era possível estar ali sem perceber que sua voz, por influência ou por vocação, estava já profundamente entrelaçada a um projeto político cujos resultados hoje me parecem claramente danosos. Olhos fixos no horizonte errado. Durante anos, os olhos estiveram fixos num ponto do horizonte, seguros que dali viria a ameaça definitiva. Assim, não percebemos que, enquanto combatíamos um inimigo claramente definido, o marxismo cultural, outra realidade, mais fluida e muito mais difícil de identificar, crescia silenciosamente à sombra de nossa própria negligência intelectual. Esse erro ultrapassa os limites da circunstância ou da responsabilidade pessoal. Deriva inevitavelmente da simplificação quando se perde a capacidade genuína de enxergar a complexidade das coisas como realmente são. A cegueira das explicações fáceis. O erro, e digo isso com total respeito e carinho ao meu mestre, residiu menos em suas afirmações explícitas do que naquilo que escapou à sua atenção, naquilo que permaneceu oculto ao seu olhar, justamente por ter seus olhos fixos numa outra direção. Estávamos tão focados no marxismo cultural
Tão preocupados com as influências da esquerda nas universidades, nos meios culturais e na política, que não percebemos a ascensão de um fenômeno muito mais sutil, silencioso e perigoso. Um neopentecostalismo político, que nada tinha a ver com a nossa tradição cultural autêntica e que, no entanto, encontrou um terreno fértil no vazio espiritual que tomava conta do país. O alerta esquecido do Olavo. Olavo reconhecia com frequência em suas aulas o risco de uma obsessão ideológica que estreita a visão crítica, tornando-nos incapazes de enxergar ameaças reais que surgem de ângulos inesperados. Em seus ensaios, especialmente O Jardim das Aflições, ele nos alerta para o perigo de reduzir toda a realidade a uma única chave interpretativa. Ao focar exclusivamente no marxismo cultural, acabamos presos à mesma cegueira que ele tanto denunciava nos ideólogos. Vemos apenas aquilo que confirma nossa hipótese inicial, ignorando todas as evidências contrárias. Olavo escreveu que, quando todas as explicações se tornam previsíveis, é sinal que deixamos de pensar com clareza. E essa previsibilidade talvez seja exatamente o erro invisível em que caímos. Uma crise espiritual mais profunda. Percebo, essa é uma descoberta difícil, mas necessária, que a crise brasileira, muito antes de ser política ou econômica, era e ainda é, sobretudo, espiritual. Uma crise espiritual não restrita à esfera religiosa, mas alargada à dimensão mais profunda da identidade. Uma perda quase completa do sentido de pertencimento a uma tradição cultural viva, autêntica, essencialmente brasileira. Uma tradição lentamente sufocada pela secularização, pelo relativismo moral e, ironicamente, por uma importação cultural que tomou formas religiosas, mas que era, na verdade, profundamente estrangeira. O fenômeno estrangeiro. O neopentecostalismo político, que hoje ameaça dominar a esfera pública brasileira, não é algo que nasceu espontaneamente do nosso povo, nem de nossas raízes culturais mais profundas. Ele é um produto essencialmente estrangeiro, norte-americano em suas origens e objetivos, e importado sob disfarce religioso para preencher rapidamente o vácuo que nem mesmo nós, que julgávamos defender a tradição brasileira, percebíamos claramente existir. Autocrítica necessária. Quando abordo isso, não o faço como observador externo ou como crítico distante. Faço-o no lugar daqueles que, por ofício, não perceberam claramente o que estava acontecendo diante dos próprios olhos. A crítica não é sentimental, mas intelectual, reconhecendo o erro profundo de análise e diagnóstico. Por isso, esse ensaio não é apenas uma denúncia, é também uma autocrítica. Não uma autocrítica piegas ou ritual, mas profundamente honesta, consciente, madura, que nasce da constatação humilde de um erro fundamental de diagnóstico histórico. Uma proposta ativa. Minha posição desloca-se da resistência passiva ou da simples oposição política em direção a uma proposição ativa de resgate da nossa identidade cultural profunda, autenticamente brasileira, uma identidade que, paradoxalmente, foi desprezada por aqueles que deveriam protegê-la, enquanto era rapidamente apropriada e distorcida por forças estrangeiras sob disfarce religioso. Restaurar a visão perdida. Nosso desafio agora é perceber claramente o erro que cometemos ao olhar tão fixamente numa direção, enquanto outra ameaça mais profunda surgia do lado oposto sem chamar atenção. Reconhecer esse erro não deve levar-nos à lamentação, e sim à necessária correção do olhar, restaurando nossa visão histórica, espiritual e cultural. Este é o ponto de partida honesto, corajoso e humilde para tudo o que virá nas páginas seguintes. 2. Tradição, pseudo-tradição e antitradição. Uma chave conceitual necessária. Para compreender claramente o fenômeno que estamos analisando nesse ensaio, o surgimento e o crescimento do neopentecostalismo político no Brasil, precisamos estabelecer de forma muito precisa uma distinção conceitual fundamental. Trata-se de um confronto espiritual e cultural profundo que transcende a simples disputa religiosa ou política, exigindo a distinção precisa entre três categorias essenciais: tradição, pseudo-tradição e antitradição. O que é a tradição autêntica? A tradição representa a continuidade espiritual autêntica, viva, coerente e organicamente integrada à experiência real de um povo ou civilização. Mais do que uma repetição formal de ritos ou crenças antigas, é a transmissão autêntica e consciente de valores, conhecimentos e sabedorias que conferem sentido profundo à existência, que estruturam moralmente uma sociedade, orientando-a rumo à dignidade humana plena e verdadeira. A tradição autêntica tem raízes profundas,
É comunitária em sua essência e plural em suas manifestações. Pseudo-tradição. A aparência sem essência. Por outro lado, a pseudo-tradição imita a aparência superficial da tradição, mas não possui suas raízes profundas. Trata-se de uma construção artificial, frequentemente importada ou criada por interesses particulares, que se apresenta como continuidade espiritual legítima apenas para preencher rapidamente algum tipo de vazio existencial cultural. A pseudo-tradição usa símbolos tradicionais reconhecíveis, porém os esvazia de seu significado original, reduzindo-os a fórmulas fáceis, slogans vazios e identidades simplistas. Em vez de promover uma elevação espiritual autêntica da comunidade, instrumentaliza símbolos religiosos ou espirituais em função de objetivos imediatos, sejam eles políticos, econômicos ou ideológicos. Antitradição. A inversão consciente. A antitradição, por sua vez, ultrapassa a mera imitação superficial, configurando-se como uma inversão deliberada e consciente da tradição autêntica. Ela reconhece perfeitamente os valores da tradição genuína, mas os nega, os combate e tenta destruí-los ativamente. Longe de ser uma simples falsificação, constitui uma oposição radical ao núcleo essencial da espiritualidade legítima e profunda, substituindo-a por um projeto espiritual invertido, baseado frequentemente no individualismo exacerbado, na negação da transcendência verdadeira ou no uso cínico e instrumental da religião como ferramenta de dominação e controle social. O neopentecostalismo político. Uma pseudo-tradição perigosa. No contexto brasileiro atual, o fenômeno que chamo aqui de neopentecostalismo político não pode ser classificado como tradição autêntica. Pelo contrário, seu comportamento, métodos e objetivos o enquadram claramente na categoria de pseudo-tradição, com perigosas tendências crescentes em direção à antitradição explícita. O uso da linguagem religiosa para fins políticos imediatos, a substituição de uma espiritualidade comunitária genuína por uma religiosidade centrada exclusivamente na prosperidade material individual e a instrumentalização explícita da fé para a manipulação eleitoral indicam claramente esse caráter artificial e perigoso. Utilizarei essas categorias, tradição, pseudo-tradição e antitradição, ao longo desse ensaio como um guia conceitual preciso, para te ajudar a discernir claramente o que está em jogo. Estamos diante de um confronto cultural decisivo, muito além de uma simples disputa política ou religiosa superficial, onde está em jogo não apenas o futuro político do Brasil, mas a própria preservação da nossa identidade espiritual e civilizacional mais autêntica. 3. Sinais que não quisemos ver. Do improvável ao familiar. Houve um tempo, talvez você se lembre, em que certos alertas soavam distantes demais, improváveis o bastante para serem acolhidos com a curiosidade de quem lê ficção. Alguns até nos atraíam com uma espécie de fascínio mórbido, um gosto por especular sobre mundos sombrios, construídos para assustar e provocar desconforto. Histórias assim têm seu poder justamente pela improbabilidade que sugerem. Dizemos que são ficção, exageros que talvez acreditemos genuinamente, permitindo-nos repousar tranquilos à noite. Precisamos pensar que a normalidade continuará a ser normal, que o absurdo não pode realmente triunfar. Pequenas rachaduras na realidade. Mas aí acontece um ruído na paisagem. Pequenas mudanças começam a ocorrer, são minúsculas, silenciosas, quase imperceptíveis. Porém, quando somadas, produzem uma espécie de infiltração na superfície da vida cotidiana, abrindo lentamente finas rachaduras, tão finas que não podem ser interpretadas como sinal de que algo está quebrando. De repente, não estamos mais exatamente na realidade que conhecíamos antes. De repente, uma frase que seria impensável ganha as manchetes de jornais e ecoa pelas redes sociais com a naturalidade do cotidiano. E talvez já não pareça tão terrível assim. Pelo menos, não tão chocantes quanto teria parecido antes. Abre aspas. A tragédia da modernidade é precisamente a perda da capacidade de espantar-se diante do absurdo, pois quando tudo é aceitável, nada mais surpreende. E o espírito humano perde sua última linha de defesa, o espanto. Fecha aspas. Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, capítulo 7. A anestesia gradual da consciência. E eis que diante de nossos olhos, ainda descrentes, essas pequenas concessões, esses momentos em que desviamos o olhar e preferimos não acreditar no que vemos, se tornam algo maior.
Quando percebemos, é tarde demais para um recuo fácil. Nesse ponto ocorre um estranho fenômeno. Aquilo que antes era exagero, aquilo que acreditávamos restrito às páginas de um romance obscuro, começa a parecer uma versão plausível de nosso presente. Não é mais necessário o esforço para aceitar o absurdo. O absurdo já se instalou. Passamos a viver nele sem sobressalto. Nada é mais perigoso do que a adaptação gradual àquilo que deveria ser escandaloso. Os sinais iniciais do absurdo não surgem como monstros claramente identificáveis. Aparecem antes como pequenas concessões, ajustes quase imperceptíveis da percepção moral e intelectual. Cada uma dessas pequenas concessões enfraquece nosso senso crítico, entorpece nossa capacidade de reação e nos torna vulneráveis à aceitação progressiva de coisas que anteriormente seriam impensáveis. É como se nossa capacidade de resistir moralmente fosse sendo lentamente anestesiada, até o momento em que já não nos restam forças suficientes para repelir aquilo que claramente deveria ser repelido. O perigo silencioso. Acontece sempre assim. Inicialmente resistimos, depois normalizamos, enfim aceitamos. É como sentir o cheiro fraco e quase doce de gás vazando pela casa. Pouco perceptível no começo, uma impressão leve, quase um incômodo que o nariz rejeita. O corpo acostuma-se e lentamente a percepção entorpece-se, os sentidos traem e logo já não se reage mais à ameaça que lentamente preencheu os cômodos, infiltrou-se por debaixo das portas, sufocando lentamente. Quando a consciência finalmente tenta despertar pela última vez, o esforço é inútil. Falta-lhe o ar, falta-lhe a força, e é tarde demais para alcançar a janela fechada ou a porta trancada. Quando a distopia vira realidade. É por isso que as distopias incomodam, porque de repente não estamos mais nas páginas de um livro, mas nas ruas, nas igrejas, nas escolas, nas conversas da mesa de jantar, porque não precisam mais ser imaginadas, basta-nos apenas olhar ao redor, para ver o mundo se transformando em algo que um dia juramos impossível. É exatamente esse o perigo. A capacidade humana de adaptar-se àquilo que deveria ser inaceitável, a facilidade com que o absurdo pode se tornar normal. E talvez estejamos exatamente aqui, nesse ponto de inflexão. Aquele momento em que, antes de nomear o que está acontecendo, sentimos o primeiro desconforto indefinido, como um aviso insistente que vem de dentro e não conseguimos silenciar. E talvez seja muito cedo para eu ser ouvido. Abre aspas, o cheiro ainda é doce. É agora o tempo de perguntar. Há um incômodo, no entanto, e é desse incômodo que precisamos partir para entender. É desse desconforto que temos que tirar forças para agir. Porque não importa quão absurda, quão distante ou irreal uma distopia pareça, à primeira vista, ela nunca surge do nada. Nós sabemos agora, nenhuma catástrofe social ou política nasce completamente pronta. Há sempre um processo, uma lenta erosão de pequenas coisas que julgávamos estáveis, garantidas. São concessões sucessivas, minúsculas traições da realidade. E no fim olhamos para trás e perguntamos com amargura: como chegamos até aqui? Só que quando finalmente nos damos conta, o tempo de fazer perguntas já se esgotou. É tarde demais para questionar aquilo que deveríamos ser questionado antes, quando o silêncio parecia seguro e o risco distante. Por isso, talvez agora, justamente agora, o tempo certo de perguntar, responder, expor, antes que já não possamos mais fazê-lo. Escrevo não necessariamente para mudar as coisas, mas para que saibam que nem todos estavam dormindo enquanto tudo acontecia. 4. Genealogia do neopentecostalismo brasileiro. O vazio espiritual e a invasão cultural. Em algum momento, entre o início dos anos 80 e a alvorada do novo século, algo se deslocou profundamente na cultura espiritual brasileira. Algo mais profundo que mudanças econômicas ou políticas. Um vazio espiritual, resultado de décadas de secularização e abandono gradual da tradição religiosa e cultural autêntica do país. Abriu espaço para uma influência estranha, importada e de consequências muito mais amplas do que se poderia imaginar. Essas novas igrejas não tinham a imponência das grandes catedrais católicas ou a simplicidade das igrejas protestantes tradicionais, mas se instalavam rapidamente em espaços abandonados, antigos supermercados e cinemas fechados, como aquele velho cinema da Conde de Bonfim, na Tijuca, que meus pais frequentavam em suas tardes de domingo. A ocupação desses lugares era simbólica, não só de uma crise material, mas da ruptura profunda com o passado cultural e espiritual que deixava de orientar a vida cotidiana.
Ele é crente. Os frequentadores dessas novas igrejas não buscavam apenas conforto material imediato ou uma simples resposta para suas dificuldades econômicas. Buscavam desesperadamente uma identidade clara no momento em que as antigas referências norteadoras da vida haviam desaparecido. Ser crente tornou-se então algo mais do que um mero pertencimento religioso. Era uma identidade clara, firme e reconhecível, capaz de preencher rapidamente esse vácuo existencial e espiritual. Nesses cenários de perda de referências tradicionais, emergiu uma afirmação identitária simples, direta e eficaz. Sou crente. Essa frase curta e definitiva ia para além de uma declaração religiosa, tornando-se uma identidade visível, imediata e universalmente compreensível. Dizia-se, sou crente, com o orgulho de quem finalmente encontrou um rosto reconhecível em meio à anonimidade social. Do novo ao velho. Teólogos mais tradicionais talvez se surpreendessem ao perceberem que lentamente as páginas do Novo Testamento, com sua mensagem da vida, paixão, morte e ressurreição do Cristo, cediam lugar a um mundo áspero e categórico do Velho Testamento, repleto de batalhas, justiça severa e um Deus rigoroso, capaz tanto de recompensar com abundância quanto punir com rigor. Max Weber observou como o protestantismo calvinista cumpria o papel de conferir uma identidade espiritual clara ao indivíduo moderno, algo mais valioso do que o sucesso material. Ele conferia a todos uma certeza íntima de predestinação divina. No caso brasileiro recente, erra quem acredita que o neopentecostalismo foi um fenômeno de cunho material, isto é, uma transformação na forma de conquistar bens materiais por parte das camadas mais humildes da população. Ocorreu uma mudança radical e profunda na própria forma de entender e viver a religiosidade. Ao invés da tradicional espiritualidade católica, que era ao mesmo tempo comunitária, familiar e ligada ao território, emergia uma espiritualidade individualista, importada diretamente da experiência neopentecostal norte-americana. No mínimo, estranha ao que se desenvolveu por aqui ao longo dos últimos 5 séculos da nossa história. O fracasso da Igreja e do Estado. Nos anos 80 e 90, enquanto a Igreja Católica buscava respostas através das comunidades eclesiais de base da teologia da libertação, seu discurso intelectualizado, politicamente engajado, ainda que próximas à espiritualidade popular e do cotidiano, acabou afastando aqueles que buscavam não apenas justiça social abstrata, mas apenas um tipo de anestésico mais rápido e direto para o que aparece dentro de nós quando a vida espiritual verdadeira, ainda que simples, nos é roubada. O Estado também fracassou ao tentar substituir com burocracia fria aquilo que deveria ser o papel de comunidades locais fortalecidas pelo princípio da subsidiariedade. Algo que o Brasil sempre teve em suas raízes culturais e que o neopentecostalismo soube explorar, deturpar e radicalizar. Nesse espaço vazio, nesse intervalo entre a promessa distante e o anseio imediato, emergiu o fenômeno neopentecostal, oferecendo o que parecia mais urgente, uma identidade clara, um pertencimento social imediato a uma comunidade concreta, visível e atuante, e um protagonismo político direto, rápido e compreensível, capaz de afirmar ao indivíduo esquecido que ele não apenas existia, mas que poderia e deveria ser ouvido aqui e agora. Plano de poder e a teologia do domínio. Não era apenas a espiritualidade que estava sendo reconfigurada, era também o tecido político do país. Aos poucos, essas igrejas começaram a entender que sua expansão dependeria não apenas dos novos fiéis, mas de representantes políticos capazes de defender seus valores e interesses. Edir Macedo, líder máximo da Igreja Universal do Reino de Deus, instituição fundada explicitamente sobre influências diretas dos televangelistas norte-americanos, publicou em 2008 Plano de Poder, Deus, os cristãos e a política. Não era de forma alguma uma obra religiosa, era um manual estratégico para uma tomada política da sociedade, algo estranho à tradição brasileira, e claramente inspirado em movimentos religiosos norte-americanos como a Moral Majority e o televangelismo político. O deslocamento teológico pentecostal da promessa material para um plano de dominação política representa a passagem da teologia da prosperidade para o que chamamos de teologia do domínio. As igrejas neopentecostais já não estavam mais satisfeitas com a promessa individual de bênçãos materiais ou conforto espiritual. Seus líderes começaram a falar abertamente sobre política, eleições e cargos públicos, convocando os fiéis a ocuparem posições estratégicas na sociedade brasileira.
Deixam de ser eleitores passivos para se tornarem candidatos ativos e comprometidos com um projeto político diretamente inspirado em sua interpretação quase literal do Antigo Testamento. Não bastava orar por bênçãos. Era necessário que os fiéis se tornassem vereadores, deputados e governadores, moldando leis e políticas públicas de acordo com uma visão moral específica, centrada numa interpretação rígida das Escrituras que evocava frequentemente o exemplo do rei Salomão e a lei mosaica, impondo uma ordem social baseada nesses parâmetros religiosos específicos. Uma ruptura cultural e política profunda. Essa linguagem, marcada por uma retórica agressiva e belicosa, transcendeu o discurso religioso, provocando uma ruptura radical com a tradição espiritual genuinamente brasileira, pautada na tolerância comunitária, na flexibilidade cultural e no sincretismo profundo, marcas distintivas de nossa identidade histórica. O neopentecostalismo político, assim, não é apenas uma pseudo-religião que virou política. É uma ruptura profunda com nossa própria identidade espiritual e cultural original, substituída por um modelo importado, radical e completamente estranho à alma brasileira. O neopentecostalismo político ultrapassa, portanto, a condição de mero fenômeno religioso isolado, constituindo-se em um movimento que, emergindo nas periferias urbanas, alcançou posições estratégicas no Congresso Nacional, definindo agendas políticas, moldando governos e presidências. Falarei disso adiante, apontando uma cena que todos lembrarão logo após a vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. É preciso entender claramente, não estamos mais diante de uma religiosidade discreta ou de um fenômeno passageiro. Estamos diante de um projeto político estruturado e meticulosamente construído ao longo das últimas 4 décadas. Entender esse projeto não é apenas uma tarefa acadêmica, nem um mero exercício intelectual. É compreender as forças que estão moldando, em tempo real, o futuro do país. Um futuro em que a religião, a política e a vida cotidiana de milhões de brasileiros se entrelaçam cada vez mais profundamente sob um domínio que, a respeito das promessas de prosperidade, pode levar a destinos ainda mais complexos e perigosos do que somos capazes de imaginar. 5. Doutrina de segurança nacional e retórica do ódio. O casamento perfeito. O inimigo interno, uma tradição brasileira. Existe algo profundamente enraizado na cultura política brasileira que frequentemente passa despercebido aos analistas mais superficiais, ou mesmo aqueles que julgam entender plenamente a história recente do país. Essa característica não é exatamente nova, tampouco é exclusiva de um grupo ou ideologia. Trata-se, antes, de uma dinâmica permanente, uma espécie de pulsão subterrânea que organiza a nossa política a partir da constante invenção ou redescoberta de inimigos internos. O regime militar brasileiro foi talvez o exemplo mais explícito desse fenômeno. Após derrotar militarmente a guerrilha do Araguaia nos anos 70, os militares perceberam algo inquietante. A vitória nas armas não significara necessariamente o fim da guerra. As ideias, mais resistentes e difíceis de eliminar, continuavam circulando. Era preciso identificar, então, um outro tipo de inimigo, menos visível, menos material, mas ainda mais perigoso. Esse novo inimigo já não é mais tangível, palpável ou concreto. Ele habita o domínio das ideias, das crenças e das convicções pessoais. E justamente por isso ele não pode ser eliminado pela violência ou pela censura, mas apenas pela paciência intelectual, pela lucidez crítica e pelo enfrentamento honesto e permanente das ideias que o sustentam. Sempre que um regime ou outro movimento político opta por identificar esse inimigo intangível como principal alvo a ser eliminado, ele inicia um processo de corrupção intelectual profunda e irreversível, algo cuja consequência inevitável é o surgimento de fanatismos ainda mais perigosos, capazes de destruir exatamente aquilo que pretendiam preservar. Orville e a paranoia política brasileira. Nasceu ali quase naturalmente a versão brasileira da doutrina de segurança nacional. Já não se tratava apenas de exércitos estrangeiros ou guerrilheiros armados. O inimigo podia ser o professor universitário, o jornalista, o escritor, qualquer um cujas ideias desafiassem a ordem estabelecida. É nesse contexto que surge o projeto Orville, criado nos anos 80 pelo Exército Brasileiro, uma iniciativa pouco conhecida do público geral, mas decisiva para entender nossa mentalidade política atual. Orville, literalmente livro invertido, foi um documento elaborado por militares para registrar de modo sistemático e detalhado todas as ameaças ideológicas percebidas pelo regime. Não era uma mera documentação histórica, mas a expressão concreta de uma visão paranoica da sociedade brasileira, vista como território permanentemente ameaçado por
Inimigos Internos. Embora não tenha sido publicado oficialmente na época, o conteúdo do Orville circulou amplamente em meios militares e conservadores, consolidando uma visão de mundo profundamente marcada pela obsessão com inimigos culturais invisíveis. O inimigo interno muda de lado. Com o fim da ditadura e o avanço das forças políticas de esquerda no país, essa lógica não desapareceu. Pelo contrário, mudou de direção. A esquerda no poder, especialmente a partir do início dos anos 2000, também adotou, mesmo que em menor grau, a retórica do inimigo interno, acusando adversários políticos frequentemente de golpistas, retrógrados ou ameaças à democracia. Nesse momento, a lógica estabelecida pelos militares apenas mudou de mãos, mas permaneceu ativa e poderosa. O Olavo de Carvalho e o novo paradigma. Nesse contexto é que emerge a figura decisiva e polêmica de Olavo de Carvalho. Minha relação pessoal com Olavo foi, como eu mencionei antes, próxima e rica em aprendizado intelectual. Entretanto, reconheço hoje que, enquanto ele mirava quase obsessivamente num inimigo específico, o marxismo cultural infiltrado em universidades e instituições culturais, não percebeu claramente que o outro adversário crescia silenciosamente ao lado, o neopentecostalismo político. A verdadeira esfinge, aquele animal oculto e mais perigoso, não era exatamente a infiltração marxista que ele tanto denunciava, mas uma força religiosa politizada que crescia rapidamente, aproveitando-se do vazio político e identitário do Brasil pós-ditadura. Enquanto mantinham o olhar fixado exclusivamente em um inimigo declarado, perdia inevitavelmente de vista outros perigos que cresciam silenciosos e imperceptíveis, ao lado ou mesmo em nosso próprio interior. Não por serem menos perigosos, mas justamente por não se enquadrarem em nossas categorias prévias. Olavo reconstruiu vigorosamente o paradigma do inimigo interno, invertendo o papel anteriormente desempenhado pelos militares. Agora a direita estava na oposição e precisava denunciar a esquerda como inimigo existencial. Seus livros mais influentes, Nova Era e Revolução Cultural, O Jardim das Aflições e, especialmente, O Imbecil Coletivo, não apenas criticavam adversários políticos, mas os desumanizavam, ridicularizavam e, muitas vezes, negavam a possibilidade de qualquer diálogo real. Contudo, o erro fundamental do Olavo não foi apenas distração diante de outra ameaça que surgia. Foi, sobretudo, simplificar intelectualmente a realidade cultural brasileira em categorias rígidas, abrindo caminho para uma profunda distorção da capacidade crítica. Isso fez com que o avanço do neopentecostalismo político não fosse apenas ignorado, mas facilitado pela própria retórica simplificadora que Olavo introduziu. Um projeto que se foi organizando em uma rede gigantesca, poder financeiro invejável e capacidade ímpar de mobilização. A retórica da polarização e suas consequências. Em Um Imbecil Coletivo, Olavo afirma explicitamente, abre aspas, a idiotice moderna não é a ausência de inteligência, mas a inteligência voltada contra si mesma. Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, 1996, introdução. Essa percepção crítica é importante porque ajuda a entender como indivíduos inteligentes podem cair na armadilha de simplificar a realidade em categorias binárias, rígidas, algo que acabou fortalecendo justamente o tipo de discurso radical e polarizador que abriu caminho para a manipulação política e religiosa do cenário atual. Essa retórica do inimigo interno, estabelecida primeiro pelos militares, redirecionada pela esquerda e posteriormente radicalizada pelo Olavo, encontrou então um aliado inesperado, mas perfeito, o neopentecostalismo político. Ambos compartilhavam a mesma visão de mundo binária, o mesmo desejo pela eliminação do inimigo, seja político ou espiritual. Pastores influentes começaram a retratar adversários não apenas como opositores políticos, mas como manifestações diretas do mal. Surgiu assim a violência simbólica cotidiana, institucionalizada e amplamente aceita. Nesse sentido, a convergência entre a doutrina militar brasileira, a retórica agressiva do olavismo e o moralismo religioso neopentecostal não foi coincidência, mas uma consequência lógica. Não mais apenas estratégia eleitoral, mas método consolidado de governo, já veremos qual, e controle social, justificado sob a falsa bandeira de moralidade e da fé. A cena simbólica, a vitória de Bolsonaro. Na noite de 28 de outubro de 2018, após a confirmação da vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais, uma cena emblemática se desenrolou na residência do presidente eleito, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O ambiente transformou-se rapidamente em algo muito próximo de um culto religioso, reunindo figuras proeminentes do meio evangélico e político. Presentes estavam pastores influentes como Silas Malafaia e então o senador Magno Malta.
além de outros líderes religiosos que haviam apoiado Bolsonaro durante toda a campanha. Em meio a orações fervorosas, cânticos de louvor e leituras bíblicas, o grupo agradecia a Deus pela vitória, interpretando-a como um sinal divino. Bolsonaro, apesar de católico, foi abençoado pelos pastores, reafirmando publicamente seu compromisso com os valores religiosos professados por eles. A imagem da Bíblia, colocada estrategicamente ao lado da Constituição sobre a mesa, simbolizava claramente essa fusão entre religião e poder político que viria a definir seu governo. No entanto, ao contrário do que parecia, não era Bolsonaro quem liderava os pastores. Eram os pastores que encontravam nele um instrumento ideal para o seu projeto de poder. Até então, um político periférico, integrante obscuro do chamado baixo clero, Bolsonaro não dispunha por si mesmo das qualidades necessárias para mobilizar tamanha adesão popular. Sua ascensão meteórica não pode ser explicada por méritos próprios, sempre escassos. A relevância daquele momento não pertencia, portanto, ao homem eleito presidente, mas às forças pseudo-religiosas que o instrumentalizavam. Não era Bolsonaro quem recebia o apoio dos líderes neopentecostais. Eram os líderes neopentecostais que encontravam em Bolsonaro um veículo ideal e descartável quando conveniente para concretizar seu projeto político. O mais perigoso talvez não seja nem mesmo a instrumentalização política da religião, mas a inversão espiritual que ocorre quando o poder temporal substitui claramente a busca pela verdade espiritual. Não estamos falando apenas de manipulação política comum, mas da subordinação do sagrado ao profano, da verdade eterna às circunstâncias passageiras do momento político. E quando isso ocorre, as consequências não são apenas políticas ou sociais. São, acima de tudo, espirituais e existenciais, comprometendo profundamente a capacidade do indivíduo de perceber a realidade com clareza e verdade. É importante notar algo curioso e revelador sobre os desdobramentos posteriores dessa dinâmica. Nos julgamentos relacionados aos atos violentos de 8 de janeiro de 2023, conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, STF, a maior parte das condenações não inclui líderes religiosos relevantes. Enquanto diversos manifestantes e líderes políticos e militares enfrentam sérias consequências legais, a ausência notável de condenações de lideranças neopentecostais sugere uma estratégia sutil, deliberada e extremamente eficaz. Esses líderes religiosos, embora tenham promovido direta ou indiretamente uma radicalização política profunda, conseguiram permanecer à margem das investigações e condenações legais. Isso indica que sua estratégia de instrumentalização da fé e manipulação política é, infelizmente, muito mais hábil e protegida do que muitos poderiam supor. Medidas que em qualquer outro contexto seriam claramente identificadas como autoritárias, como defender abertamente o retorno do AI-5, incentivar o fechamento do Congresso ou do STF, banalizar a tortura como prática legítima e estimular grupos armados civis para garantir a ordem pública, tornaram-se aceitáveis para milhões de brasileiros, precisamente por essa combinação fatal entre retórica religiosa, paranoia política e medo existencial. Reconhecer essa lógica não é apenas uma questão intelectual ou teórica, é uma necessidade moral urgente. Precisamos superar a lógica perversa do inimigo interno, mas talvez não da forma ingênua e apressada que frequentemente sugerem aqueles que falam em reconciliação superficial e fácil. Não se trata de um simples abandono da luta ou do confronto necessário, nem da substituição súbita do conflito pela cordialidade forçada. Ao contrário, é preciso levar as ideias do inimigo interno às suas últimas e mais profundas consequências. É preciso ir até onde essa ideia realmente nos conduz, se tivermos coragem suficiente para acompanhá-la até o fim. E ao fazê-lo, talvez possamos perceber finalmente que o verdadeiro inimigo interno nunca esteve completamente fora na política, nas igrejas ou nas ideologias. Não é o vizinho que pensa diferente. Não é o professor ou o pastor com quem discordamos. Não é o político corrupto ou o militante radical, embora todos esses possam sim ser adversários concretos e perigos reais. Não. O inimigo interno é mais perigoso. O verdadeiro adversário, aquele que nos ameaça constantemente e contra o qual toda luta genuína deve se dirigir em primeiro lugar, habita silenciosamente o interior de cada um de nós. Ele é aquele aspecto sombrio da nossa própria alma que prefere a destruição à construção, a vingança à justiça, a dominação à liberdade, a cegueira voluntária à verdade desconfortável. Ele é a voz sutil que nos convence a abrir mão da nossa consciência em troca da segurança ilusória de um grupo, de uma ideologia, de uma certeza absoluta. Enquanto estivermos distraídos, combatendo inimigos externos, enquanto direcionarmos toda a nossa energia para uma guerra interminável e infrutífera contra fantasmas externos,
permaneceremos cegos para a batalha mais urgente e necessária, justamente aquela travada em nossos próprios corações e mentes. Este é, afinal, o grande desafio existencial e espiritual da política brasileira atual. Não apenas decifrar a esfinge externa que enfrentamos na arena pública, mas encarar com coragem a esfinge que carregamos em nós mesmos. Somente ao reconhecermos claramente nosso próprio potencial para o ódio, para a intolerância, para o medo e para a cegueira, poderemos verdadeiramente transformar nossa vida pública. Essa transformação não virá de fora para dentro. Nenhum líder político ou religioso poderá realizá-la por nós. Ela terá que nascer de dentro, individualmente, em cada pessoa que aceitar o desafio profundo de lutar, antes de tudo consigo mesmo. Não como o inimigo a ser destruído, mas como aquele que deve ser incessantemente superado, educado e aperfeiçoado. É nesse momento, talvez, que a política poderá recuperar seu verdadeiro significado, não mais como palco de ódio ou espaço de exclusão, mas como expressão máxima de uma comunidade humana que, consciente de suas sombras e imperfeições, busca incessantemente o bem comum, o respeito absoluto à vida e o cultivo permanente da dignidade humana em todas suas formas. 6. Fanatismo digital e instrumentalização da fé. A promessa frustrada da era digital. Quando a internet chegou ao Brasil, entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, não faltaram profetas otimistas anunciando um tempo novo. Uma era de conhecimento compartilhado, conexão humana irrestrita e democracia fortalecida pareciam prestes a se concretizar. Finalmente pensávamos, a informação abundante e a transparência instantânea seriam armas definitivas contra a ignorância, o autoritarismo e a manipulação. Passadas 2 décadas, no entanto, percebemos com clareza dolorosa o quanto subestimamos a complexidade dessa promessa. Em vez de liberdade ampla e conhecimento disseminado, colhemos um fenômeno perverso e difícil de controlar: o surgimento de máquinas perfeitas para fabricar fanáticos em escala nunca antes imaginada. Olavo alertou repetidamente, especialmente em cursos e artigos publicados no Diário do Comércio, posteriormente em coletâneas como A Dialética Simbólica, que a informação abundante não é garantia automática contra a manipulação ou fanatismo. Ao contrário, ele previa que o excesso informacional, sem critérios claros de discernimento, poderia conduzir à fragmentação espiritual, tornando as pessoas ainda mais vulneráveis a simplificações grosseiras e instrumentalizações oportunistas. Uma nova forma de corrupção espiritual. A dinâmica das redes sociais transcende explicações técnicas ou psicológicas. Não é apenas manipulação emocional ou tecnológica. É uma profunda corrupção da própria experiência espiritual humana, transformando o encontro sincero com Deus em uma caricatura imediatista e utilitária, esvaziando sua verdadeira dimensão transcendente e sagrada. Não tardou para que as forças políticas e religiosas identificassem aí um terreno fértil. O neopentecostalismo político, que já vinha consolidando um projeto ambicioso de poder desde a década de 1980, apropriou-se rapidamente dessa nova ferramenta, compreendendo imediatamente seu potencial quase limitado. Não era mais necessário convencer as pessoas pelo argumento, pela reflexão ou pela pregação espiritual sincera. Bastava manipular emoções, instigar o medo e oferecer respostas simples, imediatas, absolutas. Christopher Willey, em sua obra reveladora Mindfuck Inside Cambridge Analytica Plot, já havia apontado para esse risco global. No Brasil, no entanto, essa série adquiriu contornos especialmente perigosos. Nas mãos de alguns líderes neopentecostais, mais interessados em influência política imediata do que em espiritualidade profunda, a fé religiosa tornou-se instrumento explícito de mobilização eleitoral e política, deixando em segundo plano sua verdadeira finalidade espiritual, mas de mobilização eleitoral e política. O fanatismo como auto-engano permanente. Mais do que manipulação emocional ou tecnológica, o verdadeiro perigo das redes sociais está na substituição gradual da experiência autêntica de busca pela verdade por uma cultura de auto-engano permanente. O fanático não é apenas alguém que acredita em mentiras, é alguém que perdeu a capacidade de diferenciar entre o real e a ficção criada por ele mesmo ou por outros para satisfazer suas necessidades psicológicas imediatas. Quando isso acontece em larga escala, a consequência não é apenas política ou eleitoral, mas profundamente existencial. Uma sociedade incapaz de distinguir claramente entre realidade e fantasia, verdade e manipulação. Nesse cenário, algo ainda mais grave ocorreu.
a perversão do sagrado. Algo que deveria ser profundamente íntimo, verdadeiro e espiritual, o encontro sincero com Deus, foi reduzido a mero instrumento de propaganda política imediata. Não se tratava mais de orientar almas, acolher corações e oferecer esperança genuína, mas de usar a fé como arma política direta, confundindo púlpito com palanque, pregação com campanha eleitoral. Vozes corajosas contra a instrumentalização da fé. Essa realidade já vem sendo combatida por pastores evangélicos sérios, conscientes e firmes, que denunciam abertamente essa perversão dentro das próprias igrejas, não como vítimas passivas, mas como líderes espirituais ativos e corajosos, cuja voz precisa ser urgentemente amplificada e ouvida. Há uma outra parcela de homens e mulheres sinceramente comprometidos com a fé cristã que assistem diariamente, constrangidos e impotentes, ao espetáculo sombrio da manipulação política dentro de suas próprias igrejas. Pastores que não querem mais ser identificados com essa perversão da fé, que compreendem perfeitamente o risco que ela representa e que buscam desesperadamente preservar a dignidade de sua vocação religiosa contra uma lógica política oportunista e destrutiva. Esses líderes religiosos sérios, que conheço e respeito, merecem ser ouvidos claramente e que fique explícito, sem sombras de dúvida, a todos aqueles que sinceramente vivem a experiência evangélica no Brasil. Esse ensaio não é um ataque à sua fé. Pelo contrário, é um chamado à lucidez, uma defesa firme da pureza original do Evangelho, uma denúncia enfática daqueles que sequestraram a mensagem cristã autêntica para fins políticos imediatos. Resgatar a dignidade espiritual. A luta contra esse fenômeno perverso não é apenas responsabilidade daqueles que o denunciam de fora, mas especialmente daqueles que têm o dever e a coragem de denunciá-lo desde dentro, protegendo aquilo que é verdadeiramente sagrado contra sua distorção e instrumentalização. Porque se a fé for reduzida a um mero instrumento político, não será apenas a democracia brasileira que estará ameaçada, mas algo ainda mais essencial, a própria dignidade espiritual e humana dos milhões de fiéis sinceros que encontram na fé um caminho autêntico de vida e esperança. 7. Uma teocracia alienígena e anti-brasileira. Um projeto estrangeiro e incompatível. Há algo profundamente perturbador na natureza do projeto neopentecostal político, que apesar de ser estrangeiro em suas origens, ameaça diretamente não por sua nacionalidade, mas porque é radicalmente incompatível com a experiência espiritual profunda que formou o Brasil, incompatível com aquilo que por séculos constituiu nossa identidade espiritual mais autêntica. O neopentecostalismo político, antes de qualquer coisa, não nasceu no Brasil. Ele é um produto importado, uma espécie de ideologia religiosa surgida no solo cultural dos Estados Unidos, forjada em contextos profundamente distintos do nosso. Sua ética, seus métodos e suas ambições são completamente estrangeiros àquilo que historicamente fundamenta a nossa experiência religiosa e social. No entanto, aqui chegou, instalou-se e cresceu rapidamente, alimentado pela confusão social, pela precariedade econômica e pela crise de identidade que o Brasil enfrenta desde a segunda metade do século XX. A alma brasileira em jogo. Por trás desse avanço, não há apenas uma disputa política superficial. O que está em jogo é algo muito mais profundo e muito mais precioso. A própria alma brasileira, nossa identidade cultural e espiritual, profundamente ameaçadas por essa invasão ideológica disfarçada de fé. Quando observamos o Brasil em sua história mais profunda, não encontramos essa lógica rígida, intolerante e obcecada por poder político que caracteriza o neopentecostalismo. O Brasil, com todos os seus conflitos e contradições, nunca viu a espiritualidade como ferramenta utilitária de domínio político imediato, nem jamais tolerou facilmente essa lógica agressiva do domínio religioso sobre o Estado, de maneira tão radical e ostensiva. Ao contrário, nossa tradição espiritual desde os tempos coloniais até o século XX sempre foi marcada por algo muito diferente, algo mais rico, mais contraditório talvez, mas profundamente genuíno e nosso, uma espiritualidade de fusão, uma religiosidade profunda, não isenta de ambiguidades e sincretismos, mas essencialmente aberta, acolhedora e integrada à cultura popular. Uma espiritualidade genuinamente brasileira. Somos historicamente um país cuja espiritualidade jamais coube completamente em pseudodogmas importados ou rígidos modelos morais estrangeiros. Nossa espiritualidade verdadeira, profundamente brasileira, é católica, sim, mas um catolicismo temperado pela tradição popular, pelas festas religiosas, pela capacidade infinita de acolher, misturar e reinterpretar e ser fiel. É a espiritualidade do Carnaval e da Quaresma, do Círio de Nazaré e das festas juninas, das procissões pelas ruas das cidades do interior e das novenas nas casas humildes,
onde o sagrado convive com o cotidiano, com a música, a comida, a vida concreta das pessoas comuns. E é essa espiritualidade que historicamente moldou nossa identidade nacional, profunda, complexa e autenticamente brasileira, pois plenamente integrada à vida real e concreta do povo. A tradição espiritual brasileira autêntica jamais esteve fundada na rigidez ideológica ou na imposição política coercitiva. Ao contrário, ela sempre se caracterizou pela capacidade única de integrar opostos, acolher contradições e preservar uma certa ambiguidade fecunda. Não por falta de princípios, mas por compreensão profunda da realidade humana. Ao tentar substituir essa espiritualidade flexível e aberta por uma rigidez moral importada, não se está apenas impondo uma religião estranha ao país, está se apagando exatamente aquilo que constitui o núcleo essencial da identidade espiritual brasileira: o perigo existencial do neopentecostalismo político. E é exatamente essa tradição, essa alma brasileira que hoje se vê ameaçada pelo avanço de uma ideologia religiosa importada, que pretende impor ao Brasil uma teocracia velada, alheia e incompatível com a nossa própria história. O neopentecostalismo político não apenas instrumentaliza a fé, ele a sequestra e a descaracteriza, substituindo uma espiritualidade popular viva e orgânica por um projeto político e pseudo-moral importado, rígido, alheio ao coração brasileiro. Sempre que a fé religiosa se torna apenas um meio para objetivos políticos imediatos, perde-se inevitavelmente sua dimensão transcendental, restando apenas um casulo vazio, vulnerável a qualquer ideologia oportunista que queira ocupá-lo. A lógica de uma moralidade religiosa imposta através de mecanismos políticos coercitivos, tão característica do fundamentalismo religioso norte-americano, jamais esteve presente de forma tão explícita no Brasil quanto agora. Esse fenômeno não apenas ameaça nossa tradição religiosa mais autêntica, ela ameaça diretamente nossa capacidade de compreender quem somos enquanto povo. Ao substituir uma espiritualidade profunda e popular por uma pseudo-religiosidade individualista, utilitária e centrada em poder e conquista, o neopentecostalismo político tenta apagar uma identidade que levou séculos para ser construída. 8. Brasil profundo. Sacrificium laudis. As teses que exploramos até aqui foram inicialmente inspiradas por um diagnóstico geopolítico e espiritual, que nos ajuda a enxergar melhor o que está diante de nós. Há quem afirme com lucidez e ousadia que o mundo está deixando de ser organizado por uma razão unificadora, por ideologias universalistas, e que o século XXI será de fato o tempo da disputa entre civilizações conscientes de sua singularidade simbólica. Nesse novo cenário, cada grande povo está chamado a tornar-se um polo autônomo de linguagem espiritual, um centro de nomeação do real, uma forma encarnada do mistério. Não haverá mais centro universal, haverá várias formas de fidelidade à presença. A China reivindica o mandato celeste. A Índia preserva o Dharma. A Rússia assume-se como o catecon escatológico. O Irã, fortaleza do xiismo teológico. A Turquia oscila entre califado e república. E ao olhar para o sul, há uma hesitação. Talvez não vejam, talvez não compreendam. Somos o sol da meia-noite. Vemos que o Brasil não é um projeto fracassado de nação ocidental. Não é uma cópia mal feita de Estado moderno. Não é um erro. Até o Brasil é a terra do sacrificium laudis. O Brasil é o lugar onde o sagrado não se guarda pela rigidez, mas se oferece pela mistura, onde a verdade não se defende por sistema, mas se canta em poesia por fé, onde a forma é barroca, o rito é mestiço, o altar é de rua, e Deus ainda passa, com dor e com festa. E talvez no fim de todas as coisas, quando o templo estiver em ruínas e a razão moderna tiver se desfeito, seja isso, e apenas isso que restará. Um povo que soube cantar o mistério, mesmo sem compreendê-lo. Sacrificium laudis. O Brasil e a reconfiguração do imaginário mundial. Há um deslocamento em curso na ordem do mundo, mas ele não se anuncia apenas com tanques ou tratados. A mudança se dá em silêncio, nas entranhas do que cada civilização considera visível, nomeável, sagrado ou real. A crise que atravessamos, política, espiritual e simbólica, não é apenas local. Durante décadas, o Ocidente globalizado ocupou o centro não apenas das finanças ou das armas, mas da autoridade simbólica. Era ele quem decidia o que era progresso, o que era verdade, o que era civilizado, o que era atraso, o que podia ser dito e o que devia ser silenciado. Não houve resistência. Houve, no máximo, uma adaptação hesitante, cópias envergonhadas, tentativas de parecer civilizado segundo os moldes do outro. Durante as últimas décadas,
Aceitamos viver sob formas que não nasciam da nossa experiência, formas trazidas de fora, organizadas por outra história, outro espírito. Tentamos edificar um país com os materiais simbólicos de uma civilização que nunca nos reconheceu como parte dela. Pedimos para ser colônia espiritual, litúrgica, imaginária. Faltava-nos um centro, não de governo, de sentido. Um altar onde nossa dor pudesse ser oferecida sem precisar ser traduzida. Uma forma onde a nossa mistura não precisasse se justificar. Uma linguagem onde Deus ainda pudesse passar, em português, em silêncio, em corpo, carne, sangue. Talvez seja isso, precisamente, que esteja começando a ruir. A dissolução da autoridade simbólica do Ocidente abre pela primeira vez em séculos a possibilidade de reconstrução de centros imaginários autônomos. China, Índia, Rússia, Irã, Turquia, cada uma a seu modo, com suas contradições e abismos internos, busca agora reorganizar-se não apenas como Estado, mas como civilização autônoma. Não apenas como potência, mas como polo de sentido. Como lugar onde é possível nomear o mundo com uma linguagem própria, moldada por mitos, histórias, ritos, lutos e esperanças que não são exportações nem versões locais de um mesmo script global. A China organiza sua civilização em torno da ideia de harmonia coletiva, do mandato celeste, da continuidade entre passado e futuro. A Índia aposta na pluralidade como destino metafísico, em que diferentes verdades coexistem sob o véu do Dharma. A Rússia se propõe como o reduto do Katecon, o que detém o caos. E como herdeira do espírito ortodoxo universalista profundamente marcado pela dor da história. O Irã busca se firmar como centro espiritual xiita do mundo islâmico, reinterpretando a modernidade a partir da tradição. A Turquia, com todos os seus conflitos internos, sonha ainda com a possibilidade de uma ponte viva entre Islã e Ocidente, entre califado e república. Farei um ensaio sobre isso em breve. As teses que exploramos até aqui foram inicialmente inspiradas por um diagnóstico geopolítico e espiritual que nos ajuda a enxergar melhor o que está diante de nós. Há quem afirme, com lucidez e ousadia, que o mundo está deixando de ser organizado por uma razão unificadora, por ideologias universalistas, e que o século XXI será, de fato, o tempo da disputa entre civilizações conscientes de sua singularidade simbólica. Nesse novo cenário, cada grande povo está chamado a tornar-se um polo autônomo de linguagem espiritual, um centro de nomeação do real, uma forma encarnada do mistério. Não haverá mais centro universal. Haverá várias formas de fidelidade à presença. E quando o olhar se volta para o sul, percebe-se uma hesitação, talvez apenas um polo passivo, vulnerável às influências simbólicas emergentes, como ocorre há décadas com o avanço do neopentecostalismo político no Brasil. Mas nós vemos que o Brasil não é um projeto fracassado de nação ocidental a ser dominada e estar sob a influência simbólica de quem quer que seja. O Brasil é e pode ser a terra do sacrificium laudes. Se outros povos guardam o princípio, nós guardamos a possibilidade. Se outros oferecem doutrina, nós oferecemos o corpo sacrificial. Se outros se retiram para defender o sagrado, nós o misturamos à vida, e assim o preservamos em transfiguração. E talvez no fim de todas as coisas, quando o templo estiver em ruínas e a razão pós-moderna tiver sido desfeita, seja isso e apenas isso que restará. Um povo que soube cantar o mistério, mesmo sem compreendê-lo. Sacrificium laudes. Sob essa perspectiva, a ameaça que enfrentamos hoje, essa esfinge política e religiosa erguida silenciosamente diante de nós, não precisa ser destruída pela violência ou revolta desesperada. Como toda esfinge, sua força reside precisamente no enigma que propõe, confundindo aqueles que tentam enfrentá-la sem possuir as chaves necessárias. E que chaves são essas, afinal? Não são outras senão os conceitos claros e precisos de tradição, pseudo-tradição e antitradição. Uma bússola conceitual rigorosa capaz de discernir verdade, falsificação e inversão espiritual. Enquanto esses conceitos permanecerem ocultos ou confusos, a esfinge manterá seu domínio, aprisionando todos os que enfrentam sem compreendê-la plenamente. Mas quando alguém finalmente decifra a estrutura oculta desse enigma, quando as diferenças sutis e perigosas entre o autêntico e o falso, entre o legítimo e o invertido forem claramente reconhecidas, então a esfinge será obrigada a abrir suas garras, libertando a não apenas quem a decifrou, mas todos aqueles que estavam presos à espera dessa libertação silenciosa. Não é preciso dizer mais nada. Compreender isso já basta para devolver a clareza e a coragem necessárias
a restauração profunda da nossa identidade cultural e espiritual.